Olá, traders! Muito bom dia! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Hoje, o mercado amanhece olhando para inflação, fiscal e juros no Brasil e lá fora. Nos Estados Unidos, o foco é o livro bege e os pedidos de auxílio-desemprego, que podem reforçar a aposta do corte de juros, e as expectativas já rondam 85% de corte em dezembro. As ações globais puxam a alta pelo quarto dia consecutivo. O setor de tecnologia puxa o ritmo e o dólar recua em desvalorização. A possível escolha de Kevin Hassett para comandar o Federal Reserve, inclusive ele é apoiador e conselheiro do governo americano e também apoiador a corte de juros nos Estados Unidos, fortalece a expectativa de corte de juros. Ouro renovando máximas. O petróleo, depois do baque de ontem, segue estável e acompanhando também o desenrolar de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, que está próximo do fim de guerra, ok? No Brasil saiu hoje o IPCA 15, que pode reforçar o corte de juros em janeiro, que a chance também já está rondando os 80% de cortes de juros no Brasil, mas o fiscal segue pesando. O Senado aprovou uma aposentadoria especial para agentes da saúde, ok? Então aí acaba pesando no fiscal. Além disso, saem os números fiscais e também a isenção do imposto de renda de salários de até R$5.000 ao mês, tá? Ok? Vamos acompanhar foco total na inflação, juros e no dia de hoje, com bastante movimentações nos mercados. Na quarta-feira, dia 26 de novembro, dia de atenção total. E se você é novo aqui, eu já peço para você se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante para mais dicas, mais notícias que nós trazemos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos acompanhar as oportunidades quentes nos ativos internacionais, ouro, criptomoedas, pares cambiais. Vamos então ao nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, eu começo a nossa aula de hoje para informar que a Easy Markets está com um bônus de Black Friday para quem quer começar a operar, inclusive é um bônus para depósito. Então, ó, não perde tempo, já se inscreve aqui, ó, se inscreve no cadastro que eu vou deixar do link aqui abaixo para você garantir seu bônus, tá? É importante para você que está começando agora, que não tem cadastro na Easy Markets, é válido para você, tá? Esse bônus é válido, começou dia 24 de novembro e vai até dia 1º de dezembro, tá? É a semana da Black Friday aqui na Easy Markets. Bom, pessoal, seguindo adiante aqui, vamos para o nosso vídeo de hoje. E é o seguinte, as manchetes aqui é em relação ao corte de juros, animando os mercados. Nós temos algumas notícias do KSBC, dizendo que o S&P 500 deve chegar a 7.500 pontos até final de 2026, ou seja, mais um ano de valorização até o final de 2026, inclusive impulsionado pelo setor de tecnologia da inteligência artificial. Nvidia nega que esteja praticando financiamento circular de dois grandes investidores, tá? Os futuros aqui americanos seguem em alta em 0,30%, Dow Jones subindo 0,18% e Nasdaq 0,43%, forte altas nos índices americanos. O índice do VIX, o índice do medo, segue controlado. O Shell, o ouro, subindo 0,40%, tá? A Tesla luta para corrigir o rumo das quedas nas vendas, tentando fazer um job rotation, né? Ajustando tudo isso, tá? E a Toyota descobriu que agrada o Donald Trump, que é o seu objetivo final, ok? Então, vamos então para as manchetes aqui e as oportunidades. Nas notícias do dia de hoje, pessoal, a gente teve notícia na madrugada, tá? Pouca movimentação, a gente teve ali mais produção industrial em Singapura, tivemos na Suíça índice de expectativa de novembro, por sinal veio acima do esperado, muito bom, positivo. Na zona do euro, estabilidade financeira do Banco Central Europeu, ok? Na Alemanha a gente teve pronunciamento do Balder, do Banco Central da Alemanha. No Brasil a gente vai ter empréstimos bancários. Nos Estados Unidos nós temos pedidos de hipotecas, baixo impacto, daqui 30 minutos, tá? E IPCA 15 também, importante dado econômico no Brasil sobre o corte de juros, expectativa de juros no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, às 10h30 tem licença de construções, tá? Saindo aqui às 10h30, médio impacto. No mesmo horário, núcleo de pedidos de bens duráveis. Também temos aqui pedidos iniciais de seguro-desemprego. Isso daqui, pessoal, é bem importante às 10h30, vai mexer também bastante com os mercados americanos, índices, e mexe com a especulação do corte de juros, tá? Ok? Às 12 horas a gente tem notícia de vendas de casas novas nos Estados Unidos. Temos também 11h45 PMI de Chicago. Tá? Bastante notícia aqui pela manhã, horário do almoço, estoque de petróleo bruto às 12h30, tá, pessoal? Bastante movimentação aqui. Às 13h05, 1h05 da tarde, pronunciamento dos membros do Banco Central Europeu, mexendo na zona do euro também nesse horário, tá? Às 14h, discurso da Christine Lagarde, né? Presidente do Banco Central Europeu, e ela
quando ela fala, mexe bastante com os ativos do EURUSD, os pares com euro, tá, pessoal? Às 15 horas, leilão de juros. E às 15 horas, contagem de som das Buckers. E tem livro bege aqui, ó, às 4 horas da tarde, tá, pessoal? Tá importante também essa notícia. E às 18h30, balanço patrimonial do Federal Reserve. Na madrugada da noite, né, no finalzinho da tarde, perdão, na madrugada da noite, início da noite, né, perdão, a gente tem aqui núcleo de vendas da Nova Zelândia, inclusive teve corte de juros da Nova Zelândia, disparou, tá, os pares de moedas do NZD, ok? Na Ásia a gente está com uma agenda mais fraca, né? Temos notícia aqui no Banco da Coreia, às 10 horas e às 10h30 no JPY, discurso do Noguchi, membro do conselho do BOG, Banco Central do Japão. Ok, pessoal? E também tem China aqui com baixo impacto às 10h30, notícia de lucro industrial acumulado no ano, tá? Isso aqui não vai mexer tanto, mas mexe com os índices chineses, tá? Aqui no nosso site do Polymarket, pessoal, é um site de apostas, né, americanos. Inclusive, quem vai ser o presidente do presidente do Fed, que substituirá Jeremy Powell, tá? É Christopher Waller, tá aqui em 22%, mas ontem foi divulgado este nome aqui, pessoal, tá? Kevin Hassett. Deixa eu ver se ele tá. Ele também tá aqui aqui, ó. Kevin Hassett, tá? Aqui, ó, 54%, já subiu, né? Ele foi divulgado ontem, ele inclusive é conselheiro do governo americano, tá? Então ele tem uma grande chance de ser o presidente do Federal Reserve, tá? Este carinha aqui, ó. Para quem não conhece, tá? É este cidadão aqui, ok? Certo? Beleza, pessoal? Então, para acompanhar aqui o corte de juros, ó, e só para colocar aqui, ó, as apostas lá na CME Group, tá? As apostas de corte de juros, tá? Aqui, ó, na próxima reunião, que vai ser dia 10 de dezembro, daqui 14 dias, nós temos aqui, pessoal, opa, não tá carregando aqui, mas tá em 85% aqui, ó. Se ele não carregar aqui, eu já mostro para vocês, ó. Enquanto ele tá carregando aqui, ó, no Invest, pessoal, deixa eu tirar essa propaganda aqui, tirar para propaganda aqui, ó. Tá aqui, ó, em 80% de corte de juros, tá? 25 pontos base, ok? Tá, deixa eu ver se abriu aqui na CME. Tá carregando aqui, ainda não abriu. Certo? Tá disponível no momento. Mas tá, pessoal, eu acabei de ver aqui, tá? 85%, tá? Já está mexendo com os juros americanos. E lembra, né, pessoal? Se corta juros, bolsa dispara os índices, o ouro acaba subindo também. Então é importante entender todo esse cenário desse contexto, ó. O que nós temos para hoje aqui no principal índice americano, pessoal? Nós tivemos aqui alta, inclusive ontem, né? Já 3 dias de alta, né? Pegamos esse movimento aqui, opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Pegamos esse movimento aqui, pegamos esse movimento ontem, tá? E hoje, né, depois desse movimento de alta que a gente teve de ontem, tá? O mercado segue mais estável, mas segue em alta, tá? Então a gente tem uma base de preço importante aqui que, se não for rompida, pessoal, a gente pode continuar esse movimento de alta aqui para cima para o dia de hoje, tá? Temos uma base de preço aqui, um bloco de ordens vendedores aqui em cima, no 6.900, tá? Região de bola. Se perder essa mínima, a gente faz um dia mais de correção, realização de lucros. Mas segue respeitando aqui a tendência altista no principal índice americano, no S&P 500, ok? Outro ponto importante aqui, pessoal, tá? No S&P 500, deixa eu dar um zoom aqui, ó, pra gente aproximar aqui, ó. Então é o seguinte, se ele, por exemplo, vir aqui para cima, ó, a gente faz uma confirmação de pivô de alta, ok, pessoal? Tá? Pivô de alta. Então, se ele fizer este cenário aqui, excelentes entradas para o rompimento de pivô, tá? Para fazer esse movimento altista aqui no dia de hoje, dia 26 de novembro, ok? Para o índice S&P 500, ok? Mas é importante esperar ele fazer a confirmação, tá, pessoal? Ok? Para você ser mais assertivo na operação. O índice Nikkei segue aqui em alta também, mas um cenário mais lateral, tentando romper essa resistência importante aqui, ó, no índice do Japão, no 225 de Japão, ok? Outro ponto importante também, rompimento daqui para cima, a gente tem aqui, ó, um cenário aqui dele fazer uma leve alta, mas pro dia de hoje ele vai ficar estável, né? Mesmo porque a gente está com os índices japoneses fechados, índices asiáticos, né? Então possivelmente ele fique com baixa liquidez, pouco volume financeiro girando, né? Então fique lateral nesse range aqui, até de repente à noite a gente conseguir fazer esse rompimento para cá, tá ok, pessoal? Mas para quem gosta dos índices asiáticos, segue aí uma novidade sobre este ativo, ok? Certo? Deixa eu salvar aqui. Vamos para a Austrália, índice australiano segue em correção também, em alta também, impulsionado pelos juros e otimismo global, ok? Na China a gente também teve uma leve contração de correção do movimento altista, né? Mas também está numa região aqui de lateralização, uma região de suporte, ó, temos 2 suportes importantes aqui na K50, tá? Tem tudo aqui para continuar o seu movimento altista, ok?
tá? No HK50. Na Europa, DAX da Alemanha abriu em alta, fez correção, mas assim, no semanal tá em alta também, tá, pessoal? Então temos uma tendência aqui no DAX da Alemanha bem definido, pode ficar lateralizando por aqui no dia de hoje, tá? Inclusive as bolsas da Europa estão abertas, vão fechar lá em torno de meio-dia, 12h30, tá? Tem discurso lá da Christine Lagarde, também que vai mexer na zona do euro. Bom, o DAX da Alemanha vai seguir lateral nesse movimento, tá? Seria importante se ele conseguir romper essa resistência importante aqui, e daqui para cima, pessoal, também a gente tem uma movimentação altista aqui no DAX da Alemanha, tá? FTSE Reino Unido, vamos aqui para o Reino Unido, segue aqui também mais sem volume, lateral, tá, pessoal? Segue aqui num caixote, tá? Importante acompanhar esse movimento aqui, ó, pessoal, que ele, como ele tá nessa lateralização, ele pode buscar aqui embaixo, tá? E pode buscar aqui para cima também, tá? Ok? A gente está preso nesse range aqui lateral no Reino Unido, tá? 50% do retângulo aqui para cima e 50% do retângulo aqui para baixo, tá? Acho que vale a pena ficar de olho também no Reino Unido, para quem gosta, são os principais índices econômicos, DAX da Alemanha, Reino Unido, depois vem CAC da França, vem ali também ali o CACEM também, tá? Beleza? Então CAC da França aqui, França, vamos ver como tá a França. França tá estável, pouco volume, mas seguindo na movimentação altista também, tá, pessoal? Vamos para as ações aqui. Nvidia aqui, inclusive, né, como eu mencionei há alguns dias, preços baratos, ó, seguiu aqui num gap de baixa, abriu num gap de baixa ontem e seguiu no movimento de alta. Então aqui, ó, pessoal, temos pontos importantes aqui de compra nas ações americanas que inclusive estão baratas, tá? Aproveita a oportunidade, compra barato para vender caro depois, certo? Então, Nvidia possivelmente a gente tenha um pullback por aqui, tá? E ainda continua esse movimento altista aqui. Temos uma resistência a ser superada em Nvidia nesta região aqui, ó, pessoal, bem aqui, tá? Daqui para cima a gente confirma mais tendência altista, ok? Para o dia de hoje, certo? Tesla que vem recuperando as vendas, né? Fazendo um double rotation aqui, fazendo várias articulações, né? Para poder mexer e impulsionar as vendas por lá, tá? Segue aqui no cenário de lateralização de 2 dias, tá? Mas tem tudo aqui para romper essa resistência, tá, pessoal? Rompendo aqui, impulsiona aqui esse movimento altista. Tem bastante bloco de ordens aqui, tá, pessoal? Mas acho que ele superando essa região aqui no dia de hoje, inclusive impulsionado pelas altas que a gente tem, já vai conseguir romper essa região e fazer uma leve tendência altista. Até mesmo porque, pessoal, você percebe que ela vem no movimento de queda, lateralizou por aqui, tá? Então lateralizou nessa região como um todo, tá? E tem tudo para fazer reversão também, tá, pessoal? Tesla também, tá? Final do ano são novembro, dezembro são meses bons, né? Para todo o setor americano, Brasil também, movimenta bastante, tá? E as ações geralmente tendem a dar um rally. Já no petróleo Brent para commodities, pessoal, a gente percebe aqui, ó, o BRT com a queda de acordo de paz na Ucrânia, né? Ficando mais barato, um fim de guerra, tá? Seguiu recuperando, está estável, né? Basicamente lateral aqui, ó, também. Tá, lateral nesse caixote, ok? Mas tem tudo aqui, ó, se romper esta máxima aqui, que é uma resistência, tem tudo para ele fazer um movimentinho altista, caso ele rompa esta máxima aqui na região dos $62 o barril de petróleo, ok? Certo? Excelente oportunidades aí nas commodities. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice dólar. Dominância do dólar perdeu força ontem, né? A gente comentou dessa lateralização, para quem acompanha a gente aqui, ó, acompanhou esse movimento aqui, ó, lateral que eu comentei com vocês, que era um possível rompimento de queda aqui na desvalorização do dólar. E lembra, se desvaloriza o índice dólar, a dominância do dólar perde força no mundo todo e valoriza outras moedas, como o USD, que disparou. Comentei com vocês essa semana, GBP-USD, esses pares, pessoal, disparam, tá? A gente vai olhar também como que eles estão hoje, mas dispararam. Quem aproveitou, pegou a movimentação bonita aqui, ok? Então, na dominância do dólar, agora, para o dia de hoje, ele segue que testou aqui uma região de bloco de ordens e está tentando fazer uma reversão de tentar repicar aqui para cima, tá? Temos uma resistência forte aqui na dominância do dólar, tá? Aqui para cima, tá? Então a gente teve bastante resistência que ele pode repicar para cá e fazer correções, tá? Ok? Certo? Shao, o ouro, né? Vamos dar uma acompanhada aqui no ouro, segue em máximas, né? Lembra, pessoal, se tem corte de juros, o ouro dispara, porque juros, rendimentos mais baixos, juros mais baixos, paga menos, então o pessoal acaba migrando para o ouro, para outros ativos mais atrativos, tá? Então vamos pegar aqui o Shao, a gente vem acompanhando essa tendência bonita ao longo desta semana, tá? Para o dia de hoje, pessoal, ele segue aqui para um possível mais tendência de alta, né? A gente está rompendo essa região exatamente agora, tá? Então ele pode fazer um pullbackzinho, retrair e buscar ainda o 4.200, 4.190 por aqui, tá, pessoal? Máximas e buscando máximas e máximas novamente, tá? Ok? Temos aqui uma região que ele pode ainda lateralizar por aqui, pelo menos fazer algum teste, nessa região do 4.100, tá? Para depois retomar esse movimento altista, tá? Inclusive tem um bloco de ordens compradoras aqui, tá, pessoal? Certo? O Shao impulsionando e sendo acompanhado pelas altas, tá? Tendências ainda nas médias, segue altista. Ele superou aqui, no caso, no dia
23 de novembro, a média de 200 períodos, então no gráfico de uma hora, tendência de alta também, tá, pessoal? Ok? Certo? Criptomoedas, Bitcoin, vamos aqui para o Bitcoin. Bitcoin segue estável, lateralizando aqui, ó, nesta zona aqui dos 88, 87, 86, tá? Bem lateralzinho aqui, tá? Acumulando, tá, pessoal? Acumulando força para a gente conseguir fazer esse rompimento altista aqui. Ele chegou numa tendência tímida aqui, ó, chegando a 89 mil pontos, né? 89 mil dólares. E lateralizando novamente, tem bastante compras aqui, tá? Aqui nos 86, nos 84, 85, tá? Então tem tudo para ele voltar a sua retomada altista, voltar acima dos 90 mil dólares. Recuperando 92, 93, fatalmente ele vai conseguir buscar os 100 mil dólares, caso ele venha se manter acima dos 90 mil, tá, pessoal? É importante a gente acompanhar o mercado cripto, tá? Porque o Bitcoin comanda e puxa todo o ritmo, né, das outras moedas que estão abaixo dele. Certo, pessoal? Então segue aí a movimentação, que pode também ser um dia altista aí ao longo das próximas horas no mercado cripto. Já nos pares cambiais, para fechar aqui, ó, pessoal, AudiCAD segue aqui numa região de tendência altista, fazendo pullback aqui, buscando um possível fundo, tá, pessoal? A gente tem uma base de preço aqui, ó, tá? Ele pode chegar por aqui nessa região para fazer um fundo de continuidade da tendência altista aqui no par do AudiCAD, ok? Pessoal, ponto importante aqui, EURUSD, a gente pegou esse movimento altista, tá? Quem aproveitou esses dois movimentinhos aqui, tá? Altista aqui, comentamos ontem, tá? Uma bonita entrada que deu no EURUSD, tá? Ele tem uma base de preço aqui, ó, pessoal, importante aqui nessa região do 1.15600, tem tudo ainda para continuar o seu movimento, cara. Caso o dólar perde força, ele continua esse movimento de impulsão e buscar aqui o 1.16, uma região de bola, uma região importante que ele vai ter. Perdão, pessoal. Ele vai ter dificuldade em romper. Inclusive, para romper essas regiões, é só volume. Candle de força, volume de força compradora que rompe essa região forte aí, que inclusive tem uma região de vendedores aqui, tá? Mas tem tudo para continuar ainda essa movimentação altista aqui no EURUSD, tá? Lembra, pessoal, corta juros, dólar perde força, né? Melhora os pares do ouro, EURUSD, tá tudo correlacionado, tá? É uma correlação negativa que tem, ok? GBP também disparou, tá? Com essa movimentação, mesmo gráfico do EURUSD, tá? Temos base de preço aqui no GBP, tem uma resistência aqui também, pessoal, tá? Ele acabou de fazer um volume de força na Libra, tá? Tem uma base de preço aqui no 1.31 também, para quem quer pegar a segunda chamada do trem, tem aqui uma oportunidade, vai passar um pouquinho de calorzinho, tá? Para poder voltar e pegar esse movimento até aqui em cima na resistência de máxima, podendo superar essa máxima aqui no GBP USD, ok? Certo? Caso perca aqui, ó, tanto o euro quanto o GBP perca essa mínima aqui, pessoal, tá? Caso ele perca força, aí a gente vai fazer um cenário mais de correção aqui, de realização até esta região aqui, tá? Beleza pura? Certo? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. EuroCAD, vamos ver o outro ativo aqui. O AUDUSD, pessoal, comentei também, ó, ele rompeu essa região de lateralização aqui, ó, no AUDUSD, tá? E disparou aqui, tá? Quem aproveitou esse movimento aqui, ó, rompimento de máximo, rompeu certinho, fez pullback e vral, né? Quem aproveitou uma excelente entrada aqui no AUDUSD, tá, pessoal? Comentei sobre esse mercado lateral e aí o possível rompimento que foi até acima do esperado, né? Ok? Certo, meus amigos? Pessoal, para hoje, deixa eu ver aqui, AUDUSD, a gente pode fazer um teste por aqui, né, próximo da média de 200, fazendo fundo e continuando tendência aqui no dólar australiano versus dólar americano, tá? Ok? Dólar ien, vamos dar uma olhadinha no dólar ien? Olha o dólar ien. Lateral aqui, ó, pessoal, tá numa excelente oportunidade de compra também, tá? Dólar ien. Inclusive aqui, pessoal, onde ele vai fazer pullback aqui, ó, tem uma basezinha de preço aqui, ó, que ele pode testar. É a região do pivot points, né? Então ele continua esse movimento altista, né? Essa base aqui, ó, quando o preço tá acima, geralmente é direção de alta ainda, tá? Mantém para o dia de hoje, tá? Ok? No dólar ien. Certo, pessoal? Deixa eu dar uma outra olhadinha aqui. NZD disparou corte de juros na Nova Zelândia, né? Eu comentei também, subi um vídeo ontem à noite falando sobre esse corte de juros. Disparou. Agora fazendo correção aqui, pessoal. Acho que a gente tem que testar aqui essa região aqui, tá? Para continuar esse movimento altista aqui, tá? A gente inclusive tá rompendo uma região de baixa aqui, tá, pessoal? Uma linha de baixa aqui no NZD, uma linha antiga de diário, né? De linha de baixa, tá? Então agora tem tudo para começar uma tendência altista aqui no NZD USD. EuroJPY, deixa eu dar uma olhadinha aqui, EuroJPY. Olha o EuroJPY, tem uma baita resistência aqui, ó, pessoal. Baita resistência aqui, tá? Ó, EuroJPY, a gente pode fazer agora um repique por aqui, né? Testar essa base aqui, ó, pessoal. Tá? Fique atento aqui. Temos um suporte mais importante por aqui, né? Para quem entrar, o stop vai estar mais caro, porque vai ter que ficar aqui abaixo. Stop aqui um pouquinho mais caro, né? Bem mais caro, pra falar a verdade.
Se for curtinho, pessoal, você vai ter que botar o stop aqui, ó. Bem aqui, ó. Mais curtinho, tá? Certo? Se você quer fazer a longo prazo, alongar, daí tem que ser aqui. Aí você pega esse movimento pra cá, né? Daqui em cima aqui, ó, mais ou menos. Vai ficar quase 1 para 1, né? Mas vai ficar um movimento mais longo daí, certo? Euro JPY, né? Movimento mais longo prazo, né? Certo, pessoal? Acho que era isso, né? Que eu tinha que passar para os dias de hoje. Algumas oportunidades, mercado de commodities, índices, ações, né? Comentamos sobre as principais aqui, algumas ali com as oportunidades. E os pares cambiais aqui. Tem bastante ativo aqui para aproveitar. Certo, meus amigos? Bom, é isso que eu tinha para passar para hoje. Fique atento, aproveite as oportunidades, juízo, uma boa gestão de risco, tá? E ó, se você tiver alguma dúvida, quer que eu analise algum ativo especialmente para você, comenta aqui abaixo qual ativo você quer que eu analise, dou mais foco aí que eu analiso especialmente para você. Não esquece de se inscrever no canal, se é novo aqui, deixar aquele baita joinha se já é inscrito e ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Um grande abraço a todos, bons trades, uma boa quarta-feira, juízo e te vejo na nossa próxima aula aqui no nosso próximo vídeo, ok? Chega por hoje!